Olá, boa noite. A gente vai começar mais uma live. Vamos esperar o pessoal chegando. Hoje tem alguns recadinhos, tem uma convidada muito especial. Eu acho que vai ser uma noite muito bacana. Hoje eu tenho 3 recados, uma série de perguntas para nossa convidada que já chegou e eu já chamo. E temos um assunto muito legal que faz parte de uma pesquisa muito interessante. Então, para a gente ir começando, eu vou dando os recados, né? Vou trazendo um pouco de algumas coisas que vão acontecer nos próximos dias. E daqui a pouco eu chamo a Sandra e aí a gente começa a nossa conversa. Então, a primeira coisa é que amanhã a gente tem outra live, às 18 horas aqui. Nós vamos falar, eu, Mariana e Camila, a respeito de uma rifa solidária. Não sei se vocês estão sabendo, né? Nós estamos organizando uma rifa em prol de artistas e artesãos em situação de vulnerabilidade social. Então, um monte de gente doou livros. Então, nós temos 170 livros, R$ 400 em Vale Livros, uma eco bag, 3 meses de assinatura no app da Bamboleio, que tem mais de 300 livros para criança. E ainda 2 ilustrações da Keila. Então, nós temos todos esses prêmios, uma única pessoa que vai ganhar isso tudo. Nós já estamos divulgando nas nossas redes sociais. Amanhã a gente vai explicar tintim por tintim como funciona, tudo. Outra coisa que a gente não pode confundir, que essa rifa que está rolando, a organização de nós 3, é diferente de um bingo virtual também solidário que eu estou organizando no dia do meu aniversário. Esse bingo também, como sempre, né, vai ter muitos livros sorteados. Também a cartela custa R$ 10, mas é um outro esquema. Todas essas informações vocês encontram no meu Instagram, né? Tudo bonitinho lá. Então, eu vou apresentar a Sandra, eu vou ler a mini bio dela, aí eu vou chamá-la para cá e a gente começa o nosso bate-papo. Bom, um monte de gente já chegou por aqui, Lígia, Márcio... Deixa eu ler aqui que fica mais fácil. A Daniele, minha mãe, Elaine, Vilma, Joy. Então vamos lá. Vamos começando, né? A Sandra, ela é pós-doutora em literatura comparada na USP, doutora e mestre em letras também na USP, especialista em história da arte e cinema, bacharel e licenciada em letras na USP, português e espanhol, no Mackenzie inglês. Ela é produtora e apresentadora do Mega Séries, né, pela rádio e TV Mega Brasil online. Ela é tradutora pública juramentada, com mais de 30 obras traduzidas e publicadas por editoras de renome no Brasil e no exterior. Ela é escritora premiada. Recebeu o Prêmio Literário José Celestino Burrol, em 2014, da Academia Paulista de História, pelo livro Imagens da Hotelaria na Cidade de São Paulo, e pelo Prêmio Agito Cultural em 2016, dado pela Academia de Artes, Literatura e Música, por sua atuação no setor de educação e cultura. É pesquisadora de contos de fadas e mitos, entre as suas obras, né? Temos uma muito importante que é a que dá até título à nossa conversa de hoje, né, que é Once Upon a Time, da literatura para a série de TV. Ela também integra o grupo de pesquisa do que a gente vive falando aqui, do qual eu faço parte, Lígia, várias pessoas que passaram por aqui, Paulinho, né, que é o Produções Literárias e Culturais para Crianças e Jovens da Universidade de São Paulo. Ela é docente na FATEC Carapicuíba e na FAM, né? Ela leciona produção audiovisual, roteiro, literatura comparada e história da arte. E é fã de cinema, séries de TV, literatura e artes. Com um currículo desse, a gente já sabe que a noite vai ser maravilhosa, né? Então vamos lá. Vou chamar a Sandra, que já está aí. Boa noite, pessoal que está entrando agora. Jô. Vamos lá. Oi, Sandra! Ai, que delícia estar aqui. Obrigada por me convidar, Juliana. Boa noite para você, boa noite para todo mundo que está aí assistindo a gente, né, prestigiando o nosso encontro. Eu que agradeço. Eu sei que a sua vida é muito corrida e tirar um tempinho numa sexta-noite ainda, né? Professora, tantas coisas, para vir
estar com a gente. Já Ah, tem mas é com muito clube. prazer que eu estou aqui. Estou muito feliz de estar aqui. Também estou muito feliz que você está aqui. Já tem um fã-clube, né? O pessoal, ai, Sandra é maravilhosa. Bem, sabemos. Sandra, dessas muitas coisas que você faz, como eu li aqui no seu currículo, que eu sei que é só um passinho, né, de tudo que você faz, nós vamos falar um pouco, né, de uma conversa que você tem até um livro sobre isso, e que eu quero que ao final você conte para o pessoal onde é possível adquirir e tal, né? Mas para começar a nossa conversa, eu queria trazer uma provocação para você. E eu vou ler um trechinho, né? Eu até copiei aqui, ó. No início da série, né, que nós vamos falar hoje, tem escrito lá na telinha assim: era uma vez uma floresta encantada com todos os personagens clássicos que nós conhecemos. Ou pensamos conhecer. Um dia, eles se acharam presos num lugar onde todos os finais felizes lhe foram roubados. O nosso mundo. Bem, com base nessa provocação, né, que já traz a série, eu queria que você contasse um pouco para nós, que foi a sua pesquisa de doutoramento, né, de pós-doutoramento, quais são essas relações, né, entre esses textos das narrativas primordiais, de uma tradição oral, quando eles vão para o cinema, né, num tipo de produção contemporânea, audiovisual, com vários milhões envolvidos ali, né? Como que fica isso, né? Quando a literatura que vem lá da sua matriz oral vai percorrendo e chega, vamos chamar, na televisão, né? Como que funciona? Conta para nós um pouco a respeito dessa série e de toda a sua pesquisa. Muito bem. Então, vamos começar lá, né? Desde o momento que eu decidi fazer a pesquisa. Então, é um longo caminho. É uma Muito jornada. obrigada pela oportunidade de contar essa história. Olha só, quando eu comecei, eu pensei assim, o que eu quero fazer um pós-doutorado, mas eu quero fazer um pós-doutorado em algo que me fascine, algo que me encante. Então, eu pensei, eu quero voltar para as minhas origens, eu quero voltar para letras e eu quero voltar para os contos de fadas, porque os contos de fadas eu acho que estão no nosso imaginário, eles estão no nosso dia a dia, basta a gente olhar no nosso entorno, né? Ele está ali, né? Vivendo, nos dando apoio, nos trazendo aqueles medos e ensinando a gente a lidar com esses medos. Once Upon a Time é fruto, né? Quando ele foi criado, quando a série foi criada, são dois criadores, Adam Horowitz e Edward Kitsis. Quando eles pensaram em fazer a série, eles tinham esse ideal, né? Trazer uma narrativa de esperança. No momento em que os Estados Unidos, vamos lembrar que é uma produção Disney, ABC Disney, e no momento que os Estados Unidos viviam uma crise financeira, lá em 2008, né, que foi ao ar a série, então vivia uma séria crise financeira das famílias, em que as famílias estavam perdendo as suas casas. Tá? O desemprego era maciço. Então, de repente, esses dois retomaram esse projeto, porque, na verdade, tanto Adam Horowitz quanto Edward Kitsis, eles já tinham feito uma série de grande sucesso. Você deve lembrar, né, Ju? Lembra a série Lost? Sim. Né? Então, eles começaram com essa série. Na verdade, Once Upon a Time é anterior, o projeto é anterior à série Lost. Porém, como a série Lost deu tão certo e teve também uma greve de roteiristas aí nesse percurso, então ela durou muito mais, ela se estendeu por 3 anos a mais do que o previsto. E aí o que aconteceu? O Once Upon a Time acabou ali esperando a sua vez. Isso acontece, né? E foi até bom, porque ele veio a calhar no momento em que era uma série extremamente necessária para as famílias. Então, por isso, vamos até lembrar que o Once Upon a Time nos Estados Unidos, ela passava todo domingo à noite.
Ou seja, era o momento do jantar das famílias. Então, ela era uma ocasião de reunião, de relatos, de que aqueles relatos que todo mundo conhece, porque o Once Upon a Time se baseia na Branca de Neve, na bruxa, na salvação, na ideia sempre do amor e da esperança. Né? E da união familiar, isso é muito importante. A união familiar está sempre presente aqui. Muito bem. Então, qual é a ideia de Once Upon a Time? Vamos direto, então, para a nossa história. Once Upon a Time cria um novo mundo dos clássicos, sem desprezar tudo que a gente sabe dos clássicos. Mas não, ele vai criar um novo momento, para além do que a gente conhece. Então, o que eu costumo dizer, a gente tem aqueles 7 anões, os 7 anões, né, da Branca de Neve. Todo mundo sabe que são 7 anões. Aí tem o Zangado. Por que ele é zangado? Né? Será que isso estava nas histórias, quando elas foram inventadas, quando elas foram criadas? Eles tinham nome, esses anões? O que eles faziam? Quem são esses anões? Por que tem o Feliz e por que tem o Atim? Então, as histórias de Once Upon a Time vão justificar por que esses personagens existem desse jeito. Por que eles são assim? Tá? Muito bem. Então, a história básica, vamos desde o primeiro momento da narrativa. Quando nós sentamos para assistir o primeiro episódio de Once Upon a Time, o que a gente vai ver? Aquele príncipe maravilhoso, com o seu cavalo branco, com a sua capa, assim, percorrendo montanhas, uma floresta maravilhosa, com umas montanhas com neve em cima, toda uma paisagem que a gente imagina lá dos contos de fadas, lá da Europa. Então, a gente vê esse príncipe percorrendo a cavalo, enlouquecido para dar o beijo de amor, porque ele sabe que a Branca de Neve está deitada, está morta no seu esquife de cristal, cercada pelos anões ali, né, na floresta encantada. Pois bem, e aí o que o anão, quando ele chega, o anão lhe diz, chegou tarde. É aquele momento então que o príncipe sai, né, deixa o seu cavalo e vai lá, abre o esquife e beija a Branca de Neve e ela desperta e com ela desperta toda a vida da natureza também. É uma cena linda. E, gente, acabou. A partir daí, não tem mais nada dos contos que a gente conhece. É só isso. E o resto você vai entendendo. Então, qual é o caráter daquele príncipe? Como é a Branca de Neve, na verdade? Como ela seria se fosse transportada para a nossa realidade? Né? Então, a série brinca com o nosso imaginário, porque ela propõe personagens, ela coloca uma figura que você sabe quem é, você sabe qual é o percurso narrativo dela, mas ela não vai fazer nada do que está escrito nos contos. Por quê? Porque a história sempre vai acontecer ou antes ou depois. Então, a gente não conhece a história, não tem spoiler. É muito, muito divertido. Especialmente na primeira temporada, né? Que eu vou colocar aqui, ó, no meu livro, Once Upon a Time. Na primeira temporada, que é o foco do meu livro, o grande prazer que a gente tem assistindo é justamente descobrir quem é quem. Por quê? Vamos lá. Aí a nossa Branca de Neve vive e na cena seguinte, o que nós já temos? O casamento do príncipe encantado e da Branca de Neve. Eles se amam, estão apaixonadíssimos. Só que no momento do casamento vem aquela pergunta terrível, né? Alguém tem alguma coisa contra tal? Pois é, mas nem precisa, nem chegou lá. Porque aí vem o papel da malvada, da Evil Queen, da Regina. A Regina é a madrasta que sim, ela é muito má, especialmente na primeira temporada, ela é horrível. E ela deseja o mal de todos. Ela é extremamente invejosa da felicidade da Branca de Neve e do Encantado. Acontece que ela é invejosa e é fácil até entender por quê. Qual é o grande sonho da Evil Queen? Ter exatamente o que a Branca tem, amor, ter uma família.
Então ela chega naquela cerimônia e já lança a grande maldição, a dark curse, né? A maldição, a maldição noturna. Então, a partir daquele momento, não haverá mais finais felizes. E haverá uma grande destruição daquele mundo que é conhecido pelos personagens do Reino Encantado, ou seja, da Floresta Encantada. E todos eles vão ser lançados num mundo horrível e sem magia, sem finais felizes. E mais, todos eles vão perder a consciência de quem são. Ora, pois, vamos lá. Se nós temos esses personagens que são lançados nesse mundo horrível, esse mundo horrível é o nosso mundo. Ju, nós estamos num mundo horrível e sem magia. E nós não sabemos quem nós somos também. Percebe como é difícil se é difícil para eles, é para nós também. Então, o grande desafio está lançado. Como viver sem magia? Como viver na incerteza de um final feliz ou infeliz? Mas para eles, pior, eles estão extintos mesmo. Né? Será que o grande final é sempre a morte? Porque é isso que a Evil Queen propõe. Na verdade, uma das coisas que eu sempre falo, né, em Once Upon a Time, é que quem somos nós no mundo encantado? Por exemplo, você, Ju, quem que você seria nos contos de fadas? Porque nós estamos no mundo de maldição. O mundo de maldição. Não é? Quem seríamos nós? Porque essa é a proposta, especialmente da primeira temporada, de trazer para nós essa reflexão. E também nós nos enxergamos nesse mundo. Tá? Nesse mundo encantado e nesse mundo dessa maldição. E você que está assistindo, quem é você no mundo das fadas? A Lídia está perguntando, de que conto de fadas será que eu vim? Olha, a Lígia, conhecendo a Lígia, ela gosta de um conto que faz muito frio. Ah. A Rainha da Neve, eu tenho quase certeza. Quase ter certeza. Mas é isso. Então, é a partir desse pressuposto, né? E é esse, né, a trama que vai lançar os nossos personagens nesse mundo sombrio das trevas. Qual é o grande diferencial aqui? Nós não temos só essa magia dessa Evil Queen, né? Da Regina, da bruxa, da rainha má, ou porque ela reúne todos esses atributos em torno dela. Ela representa o mal. Muito bem, nós temos o outro que também é um parceiro muito perverso, que é o Rumpelstiltskin. Rumpelstiltskin é um personagem malvado, mas vamos lembrar dos contos. Ele é um duende travesso. Tão travesso, mas também ele tem um caráter do mal. Ele sequestra crianças em troca de favores. Não é? Vamos lembrar na narrativa oral e que ela foi recontada também pelos irmãos Grimm, logo na primeira edição, né, dos contos dos irmãos Grimm, nós temos a presença de Rumpelstiltskin. Rumpelstiltskin, portanto, é um duende que ele é capaz de transformar palha em ouro, então ele tece na roda de fiar esse tecido. Isso é uma das características dele que está mantido na série. Porém, o ator, né, o Robert Carlyle, que faz o malvado, né, ele é encantador, né, Ju? Ele é encantador. Às vezes eu acho que é o melhor personagem, assim, porque como a série vai a cada temporada e a cada episódio vai assim, a gente traz a complexidade, você vai mais por esse lado, vai mais por aquele, apaixonei por esse, desapaixonei daquele. Mas eu acho que esse efeito meio camaleônico dele, e do próprio ator, né, como atua. Porque tem isso mesmo, você acertou em cheio, do próprio ator. Sabe por quê? Porque esse papel foi escrito para ele. Então, quando os roteiristas criaram o personagem Rumpelstiltskin, já estavam pensando em Robert Carlyle. Porque ele é excepcional, né? Ele é excepcional. Muito bem.
Como eu já falei que a rainha má, ela representa o mal, então ela engloba todas as personagens malvadas, ela tem muitos atributos do mal. Rumpelstiltskin é também uma reunião desses personagens. Então, ele vai juntar. Vocês lembram do Peter Pan que nós tínhamos, né? O malvado, o pirata malvado. Tem também aquele jacaré que come a mão do pirata e tal. Enfim, você tem ali diversos personagens. Inclusive, lembra da Bela e a Fera? Pois é, Bela e a Fera. Então ele também é a fera. Veja que ele é a fera, ele é o pirata malvado, ele é o jacaré que engole a mão do pirata, ele é Rumpelstiltskin. E mais, ele faz um pacto com o demônio. Portanto, ele é o elemento, né, negativo, ele é o das trevas, ele é aquele que não pode ser pronunciado, não é? Porque ele é o elemento diabólico. Então, o que nós temos? Nós temos dois elementos ali, né? Dois antagonistas, que não é comum nos contos de fadas. Nos contos de fadas, normalmente nós temos o bem contra o mal. E esse embate ocorre sempre com dois personagens. Em Once Upon a Time, não. Nós temos esse antagonista, mas que ele vai pulando de uma narrativa para outra, né? Como eu explico aqui no livro, a característica de Rumpelstiltskin é mais como um trickster. O que é um trickster? Ele é um sabotador de todos. Ele sabota todo mundo. Não apenas os mortais, não apenas os... Não, ele sabota a Regina. Ele é o único que é capaz de dizer não para a Regina, né? Para a Evil Queen. Então, tanto é que, se você for assistindo e tal, você descobre que foi o Rumpelstiltskin que iniciou primeiro ingênua Regina, mas ele que inicia nas artes da magia, para poder obter seu amor, para poder se livrar da mãe, né? Que a Regina sofreu muito também com a mãe, né? Com a Cora. A Cora é a mãe malvada da Regina e é a causadora de todos os sofrimentos da Regina e da mudança de personalidade que ela tem ao longo da série. Bom, vamos voltar? Tem alguma pergunta? Você vai me interrompendo, tá? Porque senão eu descambo a falar. Eu ainda estou pensando qual personagem eu sou. Mas enquanto isso, um monte de gente tá aqui. Vamos voltar um pouquinho. A professora Elaine disse, minha mãe às vezes parece com a Cora. Aí várias pessoas dizendo, eu acho que eu seria a Regina. A Regina. Maravilhosa, a Regina. Ela é uma das principais, assim, destacada aqui, né? E muita gente te parabenizando, dizendo que saudade da professora, comentando o quanto o Rumpel tem toda essa potência. E eu acho que não pela narrativa em si, mas pelo caráter, eu acho que talvez eu fosse ele, pela questão de sempre estar em metamorfose, mudando, né? Assim, ser múltiplas, eu acho que talvez seria. Mas eu ainda estava pensando em um personagem um pouco mais transgressor. Vamos ver se no final eu consigo achar algum. Até o final da nossa conversa que você descobre quem você vai ser, tá bom? Combinado? Combinado. Continua contando pra gente, porque é engraçado, né? Eu assisti a série, meu marido gosta, né? Gostava porque assistia, gosta como produção. E você contando, eu falo assim, nossa, mas sabe que eu não tinha prestado atenção nisso? E eu acho que o mais interessante é como essa construção cinematográfica coloca constrói as personagens para colocá-las como espelho, né? Então a gente vai se identificando e não se identificando, como essa brincadeira que você provocou, né? Quem é você? Porque somos, em cada situação, em cada circunstância, um pouco daquilo, né? Um pouco da Regina, um pouco da Branca. Então nós temos esses traços, né?
E aí, o que mais que você conta? Porque eu tenho um monte de Muito bem. perguntas. Muito bem. Então, vamos lá, vamos continuar. Muito bem. Só que tem um porém ali. O casamento transcorre e simplesmente Regina vai embora e deixa todos ali simplesmente preocupados porque não sabiam quando a maldição chegaria. Porém, tem a história de Rumpelstiltskin. Então, Rumpelstiltskin, sim, ele sabe como é que é. Então, ele vai, né, compondo essa narrativa do mal junto com a Evil Queen, né, com a Rainha Regina, com a Queen Regina. Muito bem. É o momento da mutação, da transformação radical que acontece. Então, isso, quando a gente fala de roteiro, é o momento, então, que os personagens vão ser lançados pela maldição. Quando isso acontece? Com o nascimento do filho, da filha, né, no caso, de Branca de Neve e do Príncipe Encantado. É muito interessante a gente pensar também que existe toda uma construção da Branca de Neve muito diferente da imagem que a gente faz do conto de fadas. Olha só, no conto de fadas, desde o tanto do mais conhecido que a gente tem, né, que é dos irmãos Grimm, mas também temos tantas outras versões, sempre nós temos a imagem de uma menina ingênua, de uma criança, né? Na primeira versão, inclusive dos Grimm, é sim de uma criança de 7 anos. É a segunda edição dos Grimm que você vai ter um leve amadurecimento, né? Porque a primeira versão não foi muito bem aceita, em que a mãe tinha inveja de uma menina de 7 anos e, enfim, fazia uma série de maldades contra ela, por pura inveja da aparência. Então, a segunda edição dos Grimm foi modificada, e aí ela é, já agora, um pouco mais madura. Quando eu digo madura, é que ela é adolescente. Vamos lembrar que, antigamente, até o comecinho, né, do século XX, as mulheres se casavam com 12, 13, 14 anos. Isso era a média etária de casamento. Então, quando a gente pensa na Branca de Neve, a gente tem que pensar numa jovem dessa idade. Once Upon a Time trabalham de outra forma, mesmo porque ela é voltada para um público atual. E o público atual ia achar um pouco estranho ela se casando, né, com 15, com 14 anos, tendo filho, ia ficar meio estranho. Então, ela é mais madura e ela é muito decidida, ela é aguerrida, ela é uma batalhadora, ela é uma sobrevivente, ela é quase uma Katniss, sabe? De jogos vorazes. Ela sabe lançar a flecha, ela é muito boa arqueira e ela se defende muito bem. Tanto é que nosso príncipe encantado se apaixona por ela. E esse encantado, assim, bem, né? Vamos conversar, vamos pensar assim, como é que é o príncipe encantado das histórias? Ele sempre aparece no final, dá um super beijão e nunca mais, né? Ou eles se casam e são felizes para sempre. Mas o príncipe de verdade, ele não tem grande ação. Once Upon a Time ele também não tem. Só que alguém precisa fazer alguma coisa. Então quem faz? A Branca de Neve. Ela é uma mulher forte demais, então ela decide tudo. Ela manda no príncipe loucamente. Sabe aquela coisa assim, quem manda em casa? É claro que é ela. É claro que é a Branca de Neve. Então ela decide, né, construir um armário mágico. Ela chama para isso um carpinteiro exemplar, que chegou a fazer até um próprio filho para ele, né, que é o Gepeto. Então ela chama o Gepeto, a fada azul, e eles constroem um grande refúgio, que vai ser um armário mágico, né? Isso a gente já viu, esses recursos de construção da magia através de armários do Entre Lugares, ele é muito comum nos contos de fadas, né? Basta lembrar do Armário de Nárnia também, né? Já uma narrativa de fantasia. Então, assim que a criança nasce, ela é colocada dentro do armário, mas só cabia uma criança. E só a Emma vai. É o que a gente acha. Porque, na verdade, o Gepeto, ele fez um armário, mas ele fez que coubessem 2. A menina, o bebê,
E, claro, o filhinho que ele tinha, ele queria salvar seu filho. Todo mundo quer preservar seu filho, né? Quem ama. Então, tanto o Pinóquio quanto a Branca, perdão, a Emma, né, que com a sua mantinha e tudo, são mandados, mas de outra forma para esse mundo de horror que nós vivemos aqui. E eles todos vão parar num lugar tão terrível que se chama Storybrooke. E Storybrooke, pelo próprio nome, né, é muito interessante a gente analisar os nomes. O que é Storybrooke? É uma história quebrada, né? É uma story broke, né? Então ela está quebrada, ela é um mundo quebrado. E é uma cidade em que ninguém entra e ninguém sai. Só que é uma cidade igualzinha à nossa. Porém, eles chegam, eles não sabem quem eles são, porque eles perdem a memória de quem eles são. E eles começam a mudar suas características. Então, por exemplo, a Branca de Neve, que era super aguerrida, batalhadora e tal, ela se torna quase que apática. Mas o que está no íntimo dela, aquele amor tão forte, aquilo se mantém. Então, basicamente, as características do personagem, a principal característica é mantida. As demais características são apagadas da memória desses personagens. Então, é como se eles estivessem vagando, perdidos, quase como zumbis. Não nasce ninguém, ninguém chega na cidade, e é muito engraçado quando a gente vê que tem uma pensão na cidade, numa cidade que não chega nenhum turista e que não chega ninguém, né? Aliás, a dona da pensão, né, nada mais é do que a vovó da Chapeuzinho Vermelho, que é outra história que está lá também. Bom, vamos lá. Então, o que nós temos? Temos uma salvadora. Temos o papel feminino. Once Upon a Time é uma narrativa basicamente voltada para a mulher. Todos os personagens fortes são mulheres. Ah, mas nós temos o Rumpelstiltskin. Sim, ele é um antagonista e ele vai circulando, né? Ele participa de todas as narrativas ali. Mas a força de quem vai decidir, que vai resolver, é sempre da mulher. Por isso nós temos a personagem Emma, que é a filha da Branca de Neve. E pela maldição, né, o que vai acontecer? Tem uma cena muito bonita de Rumpelstiltskin, quando ele está na cadeia, ele está preso, e ele fala para a Branca de Neve: aos 28 anos, o seu bebê, aquele que está dentro da sua barriga, ele ainda não sabia quem era, mas esse bebê vai aparecer e vai nos salvar. Ela é a salvadora. Então nós temos uma salvadora, não um salvador. Certo? E também essa salvadora entra, né, em Storybrooke, porque ela também, né, ela é muito jovem, ela acabou dando seu filho em adoção, quando ela era muito jovem ainda, ela deu o filho em adoção, e no aniversário dela de 28 anos, ela solitária, porque ela é um personagem atormentado, solitário, bastante infeliz, e ela recebe a visita inesperada de seu filho, do Henry. E o Henry a leva de volta para Storybrooke, porque ele diz que lá ela é necessária. E ele acredita nas histórias e que ela é a salvadora. Ele é o único que consegue ter essa visão da realidade e da ficção. E que aquele livro, Once Upon a Time, que foi lhe dado pela professora, né, Mary Margaret, que é nada mais que a outra, né, agora a Branca de Neve, já em Storybrooke. Então, é ela que vai lhe dar esse livro e ele vai acreditar tudo que está lá. Vamos lá. Tem alguma pergunta? Que eu vou falar agora do cinema. Tem. Uma das perguntas, eu acho que até entra no universo do cinema, seria: quais as possibilidades de pesquisa dentro da série? Né? Você fez o seu pós-doutoramento, né, com esse tema, e o que mais que poderia ser pesquisado? Nossa. É a professora Elane. Ai, a Elane, eu falei com ela pelo Instagram. Tudo bem, Elane? Olha só,
Elane, é o seguinte, olha, tem muita coisa que você pode pesquisar. Inclusive, eu tenho feito muitas bancas sobre Once Upon a Time. Então, assim, ultimamente eu tenho lido muita coisa sobre a personagem Bella, o estudo de Bella. Mas, assim, você pode estudar o mal nos contos de fada. Como é essa leitura? O que é uma maldição? Você pode estudar somente as fadas. Você pode pensar nos anões. Você tem tanta coisa para estudar. Você pode estudar uma narrativa e tentar trazer, por exemplo, no meu livro, eu me dedico especialmente a Branca de Neve. Eu trabalho muitas versões de Branca de Neve, eu tenho feito muita palestra sobre Branca de Neve também, em suas várias versões, né? Então, você pode trabalhar nesse sentido, certo? Inclusive também, o que é uma narrativa para os dias de hoje? Vamos pensar assim, ó, o nascimento do cinema. O cinema é criado pelos irmãos Lumière, né? Eu trabalho com os irmãos Lumière, não com o cinema, com a versão norte-americana, mas enfim, eu falo dos irmãos Lumière, criaram o cinema, né, a máquina de cinema, o cinematógrafo, em 1895. Muito bem. Nessa primeira apresentação, já Georges Méliès, aquele mesmo Georges Méliès que você vai ver também no filme Hugo Cabret, que conta a história de Georges Méliès. Então, ele cria o cinema de ficção. Ele inventa o cinema contando histórias para a gente. E os primeiros filmes que ele produz são quais? Contos de fadas. Por quê? Porque era um cinema mudo. Era um cinema que tinha como característica imagens e movimentos. Mas a narrativa, né, e o que os personagens estavam dizendo, era importante que o público pudesse compreender o que estava lá. Portanto, os primeiros filmes que nós temos do Méliès, né, de ficção, são todos contos de fadas. Certo? São todos contos de fadas. Pouco sobrou, né? Pouco restou desses primeiros filmes, mesmo porque eles eram bem curtos. Eles tinham também uma narrativa, né? Um locutor, esperava-se que um locutor lesse a história, né? Tinha um libreto acompanhando os filmes. Mas, enfim, é interessante a gente pensar que essas narrativas primordiais, elas estão tão arraigadas no nosso imaginário, que quando começa uma forma de expressão que une imagem, que une imagem e movimento, essa ilusão de movimento, a primeira história que é contada são contos de fadas, porque elas certamente vão agradar adultos e crianças, porque era assim que era, uma contação de história para adultos e crianças, certo? Muito bem. Então, vamos continuar assim, com um pouquinho também da história do cinema. Nessas primeiras histórias que a gente tem, inclusive depois, né, depois de Georges Méliès, que ele fez filmes como Cinderela, O Reino das Fadas, O Palácio das Mil e Uma Noites, Cinderela, O Chinelo Misterioso. Isso, e eu digo isso desde 1899. Tá? Ele já fazia isso. Mais tarde, é claro que você já tem outro tipo de narrativa que vai entrando e tal. Nós temos uma característica bem interessante da Branca de Neve. Todo mundo, se você fechar os olhos e pensar na Branca de Neve, a primeira imagem que te vem é Disney. Não é? Não é? Não é aquela mocinha jovem que sai lá na animação da Disney. Gente, a animação da Disney é de 1937. 37. Então, ela está no imaginário de todos nós. A gente assistiu, é raro você encontrar uma pessoa que não tenha visto a Branca de Neve, ou que não saiba. Gente, o Atim e o Zangado são invenções Disney. Certo? Então, quando você vê essa história feita pelo Walt Disney, um detalhe, né? O Walt Disney, ele quase foi à falência, várias vezes, inclusive, porque ele era um visionário. Então, ele queria fazer os filmes assim, como ele sonhou que tinha que ser. Ele era um sonhador.
Muito bem. Vocês lembram daquela imagem da Branca de Neve com um passarinho azul? Lembra que ela canta para o passarinho e ela é amiga dos animais, e os animais limpam a casa, né? Não tinha eletrodoméstico, tinha bichinho limpando a casa, não é? Lembram disso? Então, aquela imagem daquele passarinho, ele viu um filme de 1916, se não me engano, não me lembro agora, me fugiu a data, mas é 1916. Ele assistiu esse filme quando ele era muito novinho, foi um dos primeiros filmes que ele viu no cinema. Ele ficou tão encantado que ele disse: é isso que eu quero fazer da minha vida. Walt Disney. Né? Então, quando ele vai produzir, o Walt Disney vai produzir o seu primeiro longa, não só dele, né? Da história, o primeiro longa-metragem da história, colorido e tal, ele faz uma animação com a Branca de Neve e o passarinho. Essa cena ele assistiu em 1916, se não me engano. Tá? É por aí, tá? Eu não lembro exatamente a data. Mas é um filme preto e branco, mudo, né? Que traz essa personagem. E é engraçado, porque a gente, quando vê, né? Ele está no YouTube, se vocês entrarem lá no YouTube, eu escrevi um texto também. Viu, Ju? Eu deixei, depois se a gente puder falar do meu blog, posso já falar do meu blog? Eu tenho um blog, pessoal, que chama artebacana.wordpress.com. Arte Bacana tudo junto, tá? .wordpress.com. Ali eu coloquei assim, minhas publicações. Tem um iconezinho lá, um botão, que são minhas publicações. E ali tem muitos complementos ao livro Once Upon a Time. Tem, por exemplo, artigos sobre Pedro e o Lobo, do Prokofiev, que, na verdade, é uma narrativa baseada numa narrativa, mas é um original do Prokofiev. Né? Então, tem várias coisas. E tem um texto ali publicado, acho que na Literartes, nossa querida Literartes, tem ali vários textos que vocês vão, tá tudo gratuito, aberto e tal, que tem a explicação dessa questão ali do Walt Disney, tá? Tratando da Branca de Neve. Mas vamos lá, vamos adiante. Vamos lá. Vamos falar, então? Continuamos falando. Tem alguma pergunta? Eu queria fazer uma pergunta, mas você me disse se vai responder agora ou depois. Já pensei em tocar nesse assunto mais para frente. Como a Elaine fez uma pergunta, né, sobre as possibilidades de pesquisa e você citou N caminhos, uma das coisas que eu tenho notado muito, né, porque uma das proposições dessas conversas é que a gente possa trazer, né, todas as nossas discussões da academia, né, o pessoal que faz mestrado, doutorado, pós-doutorado, de uma maneira, de uma difusão, né, social dessas discussões, né, que elas cheguem, nem que sejam para instigar as pessoas seja a ler ou iniciar uma vida acadêmica. E a gente sabe que se você não teve ali uma formação que leva para a pesquisa, é muito difícil começar os caminhos, né? Então eu fiquei pensando o seguinte, em um dos seus textos que está lá no seu blog, que se eu não me engano é da revista Literartes, você fala do papel da Branca. Na verdade, você faz um geral e aí você destaca, né? O quanto a série tem um caráter feminista, né? Enquanto a Branca, e eu acredito que tantas outras personagens, elas são empoderadas ali. Então, uma vez que a Elaine perguntou quais são as possibilidades, você disse, vamos olhar para as personagens. Então, de que forma a gente pode olhar? Então, no caso, você já tem ali, como se diz, um caminho, né, do seu artigo, mas que ajuda as pessoas a pensarem, olha, eu tenho uma personagem branca e eu tenho uma questão, que é o empoderamento feminino. Agora, eu junto essas duas coisas a partir de algumas teorias, de alguns pesquisadores, de alguns pensadores, e costuro, analisando. Porque muitas vezes as pessoas acreditam que fazer uma pesquisa é simplesmente listar, identificar quais são os personagens da série, né? Então, assim, o fulano é o ciclano, o ciclano é o outro. Mas é mais do que isso, é construir uma linha, né? Muito bem. Que tem uma hipótese que vai buscando ali
a partir de uma perspectiva. Então você diz, nessa série há um aspecto feminista, então eu vou provar. Eu olho para as personagens e vejo isso, isso, isso. Então eu queria que você, seja agora ou depois, né? Você já falou um pouquinho disso, mas como que para essa pessoa que quer começar os seus primeiros gestos investigativos, né? Começando ali, seja por um TCC ou um próprio projeto de mestrado, como que eu posso observar, como por exemplo, o empoderamento feminino? Pode ser agora ou depois, tá? Fique à Não, vontade. tudo bem, tudo bem. Assim, é muito, muito legal. Olha, eu tenho trabalhado muito com a questão da jornada da heroína. Vamos começar do começo. Eu tenho feito muitas apresentações, palestras e tal, sobre um tema, sobre o empoderamento, mas também sobre construção de roteiro. Vamos lá. Quando a gente fala da jornada do herói, nós estamos falando de Joseph Campbell. Joseph Campbell, ele é um estudioso, né? um estudioso da mitologia. Então, ele vai pegar todas essas narrativas tradicionais e ele identificou um caminho único de um herói. Então, existe um caminho comum que normalmente, se você tem uma sociedade, essa sociedade considera que aquele personagem é um herói, e se você for ver o percurso desse herói, ele é muito parecido com outro herói de uma cultura que é completamente diferente. E essa mesma jornada do herói, mais tarde, foi absorvida pelo cinema, por um outro, na verdade ele era um executivo da Disney chamado Vogler, Christopher Vogler, que ele faz a jornada do escritor. Aí o que ele faz? Ele faz um livro explicando como você deve transformar um personagem comum num herói. Então, veja uma jornada heróica, né? Então, se você se você quer fazer um roteiro e quer mostrar para a Disney ou para qualquer outro estúdio, você certamente vai seguir a jornada do herói do Vogler, porque virou uma receita para o sucesso. E a maioria dos filmes, das séries que a gente vê, eles seguem sim essa dinâmica instituída lá pelo Campbell e depois pelo Vogler, um pouquinho reduzida, né? Porque o Campbell faz 17 passos, o Vogler faz 12. Porém, hoje, até vai ter umas novidades ali no segundo semestre, mas enfim, tem uma escritora que ela é escritora, mas a formação inicial dela é de psicóloga. Ela é uma psicóloga que se chama Maureen Murdoch. Ela identificou também que as mulheres, né, não estão de acordo com a jornada do herói de Campbell. Então, ela traça uma outra perspectiva para essa jornada do herói de Campbell para uma mulher. Como é que seria a jornada heróica de uma mulher? Será que ele seria igual? Então, um dos trabalhos que eu tenho feito, desenvolvido pesquisa, é em função da jornada heróica feminina. Certo? Da jornada heróica feminina. Então, um dos trabalhos que eu tenho publicado, que é nesse aqui, está gratuito no meu blog, tá, gente? O capítulo está lá. É aqui, ó, do Intercom Ficção Seriada. Esse livro aqui. Se vocês entrarem lá, está o capítulo gratuito e tal. Então, ali tem a jornada da heroína, uma análise de Once Upon a Time, de como a personagem Branca de Neve se transforma nessa jornada heróica em todos os passos, mas não os passos de Campbell, mas os passos de Maureen Murdoch, tá? Como uma heroína. Então, se você for pensar, porque todos os personagens têm uma ambiguidade em Once Upon a Time. Eles são uns no mundo da magia, da Floresta Encantada, e outros em Storybrooke. E em Storybrooke, eles não têm a magia. Então, eles têm que ter a nossa vida cotidiana. Então, é muito mais complexo você trabalhar com personagens que não têm poderes mágicos, eles têm que vivenciar nosso mundo. Pois é. Então, o que eu fiz? Eu trabalhei com a jornada da heroína em cima da Branca de Neve da Floresta Encantada, porque lá era a heroína. Quando ela vem para Storybrooke, ela não tem esse percurso. Por quê? Porque quem é a heroína em Storybrooke? A salvadora Emma.
Então, ela faz esse percurso de reconciliação com a mãe, exatamente os passos que a Morda faz. Então, você tem duas heroínas aqui, né? Muito, muito claramente. Então, nesse texto eu analiso isso. Isso é uma das propostas. Mas será que é só isso? Não. Olha só, se você assistir Once Upon a Time com atenção lá para frente, você lembra que você tem a questão da diversidade sexual, certo? Você vai ter, por exemplo, relacionamentos diferentes do tradicional dos contos de fadas dentro de Once Upon a Time. Então você pode estudar como a série traz esse contexto dos contos de fadas para o nosso cotidiano. Como ele se relaciona? Acabei de falar para vocês que essa série tem uma questão por exemplo, da esperança. Tem um texto meu que está publicado lá, que está gratuito no outro livro, né, que são identidades ficcionais, em que eu trabalho a série Once Upon a Time através de pressupostos filosóficos da fragmentação do ser, ou seja, pressupostos filosóficos da pós-modernidade. Então, você vai ter lá citações a partir de Baudrillard, como se dá essa fragmentação. Todos esses personagens são fragmentados, todos eles. Afinal de contas, eles estão em dois mundos paralelos e eles são dois. Mas será que nós também não somos fragmentados assim? Será que quando nós estamos no mundo do trabalho, ou nós estamos na nossa casa, nós também não temos essa fragmentação? Nós temos muitas máscaras, e essas máscaras estão presentes ali. Então, também tem a ideia da fragmentação do sujeito. Então, veja quantas coisas que dá para falar. Você pode estudar um determinado personagem e abraçá-lo e ir com ele para o mestrado. Rumpelstiltskin é um personagem assim, que ele permite um estudo bastante aprofundado. Tá? Não sei se eu estou respondendo. Não, sim, muito. E acho que ela está lá em Portugal, acho que ela está fazendo o doutorado dela lá. Ela fez uma pergunta para você repetir, por gentileza, o nome do blog. Eu contei que está lá das indicações de leitura, né? Que eu coloquei hoje, mas por gentileza, repete de novo para ela. Muito bem. Então, meu blog se chama artebacana.wordpress.com. E lá tem um botão que se chama assim, Minhas Publicações. E lá essas publicações estão gratuitas, tá? Então, como eu faço muitas publicações, olha, assim, tem muita coisa, eu nem vou falar quantas, porque é muita coisa que tem lá. Ó, já colocaram o link. Isso, é gratuito, tá lá. Então tem muita coisa da Literartes, mas tem muitos livros, tá? Não só com meus textos, mas também de colegas, né? Porque a gente trabalha, gente, olha, por exemplo, esse você conhece, você conhece tudo, a Ju conhece tudo, né? Então, aqui você tem muitos textos, mas eu não muita tenho. coisa. E tá esgotado. Não tem. Mas tá lá, se você entrar, né, no meu blog, porque são livros que a gente produz com um único fim, né? Estudos e divulgação científica. Então, esses livros estão gratuitos, vocês vão poder ver lá. E não tem só, lá no meu blog, não tem só texto sobre contos de fadas, mas também tem de outros tipos de literatura que também servem ao interesse da literatura infantil e juvenil. Então, você vai encontrar coisas lá de ficção científica, como eu escrevi textos sobre Philip K. Dick, né, que eu adoro esse escritor, e tantas outras coisas que vocês vão ver lá. O meu mestrado e o meu doutorado é sobre poesia infantil, Gabriela Mistral. Então, eu fiz um estudo muito amplo sobre os escritos dela, não só poéticos, mas veja que eu fiz os estudos sobre os escritos políticos e sociológicos dela e como eles estão refletidos na poesia de Gabriela Mistral. Então veja que a gente vai criando, né, Ju? A gente vai trazendo coisas que a gente conhece,
que a gente vai lendo e vai descobrindo que aquilo é um grande tecido. Então, vamos tentar ver, fio a fio, como é esse bordado. Não é? É E isso que é um mestrado, um doutorado. E algo que é interessante de pensar, e até para a gente retomar o fio lá daqui, quando eu fiz a pergunta, você já ia seguindo para o cinema, e eu, peraí, deixa eu fazer uma perguntinha. Então, para a gente voltar a esse fio, o Edgar Morin, ele fala que complexidade vem em termos, o complexo vem da mesma família de tecido, né? Então é costurar junto, são os muitos fios. E você faz isso muito bem, né? A gente lá no blog pode achar tantos textos que você flerta com o cinema. E nós trouxemos uma série, né, que bebe lá nos contos de fada e vem para a televisão, né? E da mesma forma como a gente conhece hoje com Netflix, produções que não passam para a televisão, que são feitas especialmente para o streaming, né? E você também tem no seu programa, né? Como eu disse no início, que ela traz alguns convidados para discutir essas produções cinematográficas, né? Vamos puxar o fiozinho lá do cinema. Bem, então você fez todo esse passeio, trouxe para a gente, né, como esses personagens vão se configurando, como a literatura está pulsando ali na série. Enquanto produção cinematográfica, né, o que você tem a dizer para a gente? Já naquele pontinho da ruptura. E aí, a sequência? Vamos lá. Então, como sequência cinematográfica, a gente estava falando de construção de roteiro e muito bem. Vamos falar da série como construção. Quando a gente começa a assistir a série Once Upon a Time, eu já ouvi muita gente falando assim, especialmente na época. Hoje menos porque já é uma série que, vamos lá, ela teve 7 temporadas, é uma série que acabou em 2018. Então, muita gente está redescobrindo a série. É muito interessante isso, porque é uma série que se mantém em streaming, os públicos também são rotativos. Eles vão descobrindo. E muita gente que não assistiu na época está assistindo agora. Eu estou vendo muitos professores, inclusive, apresentando a série para discutir questões de família, porque a série aborda isso. Então, o cinema, assim como hoje as séries também, elas são muito, muito ricas, porque permitem, através do audiovisual, que você discuta problemas, né, do seu cotidiano. E, de uma forma assim, mais ou menos a mesma proposta que os próprios contos de fadas tinham, de trazer esses problemas à baila, porém, sem aquela objetividade jornalística, mas sim trabalhando com o imaginário. O cinema faz isso muito bem. E hoje também as séries. E que a pandemia acabou fazendo com que nós ficássemos em casa assistindo muita série. Hoje, assim, se sabe, né, até por pesquisas, né, em números totais, que é um negócio, é um mercado que só tende a crescer. Tanto é que você hoje tem uma série de canais de streaming e lembrando que todas as produções Disney em breve migrarão e estarão exclusivamente no canal Disney. Então, se você assistiu, você vai ter que assistir agora de novo, se quiser, tudo no canal Disney, né? Bom, voltando lá. É muito interessante também que no cinema você tem a liberdade de manipular histórias. Isso é fundamental. Porque é muito comum que eu também escute as pessoas dizendo assim, mas o livro é melhor. Não é? Não é? Você já não ouviu muito isso? Então, é claro que o livro, não é que ele é melhor, ele é muito diferente. Eu sempre costumo dizer que se você leu o livro, você vai ao cinema, você não vai encontrar o mesmo personagem que você imaginou. Porque aquele Harry Potter que você leu no livro, ele é só seu. E ele está no seu imaginário. Né? Quando ele ganha forma física, ele é outro. Ele é o outro. Então, veja que ele ganha uma voz, ele ganha um corpo, ele ganha uma aparência que não necessariamente é aquela que você imaginou. Então, muitas vezes, por melhor que seja a adaptação, você sai do cinema e fala,
não gostei, o livro é melhor. Claro, o livro é seu imaginário total, é você que imaginou tudo que está lá. E o livro, o filme não, ele tem que transportar e tentar fazer com que aquele imaginário, aquilo que está lá, né, ele se transforme em algo real. Então ele ganha um cenário, ele vai ganhar uma cor, ele ganha um aspecto que não necessariamente está de acordo com o que você imagina. Muito bem. Outra coisa, adaptações. Cenas muito importantes às vezes são retiradas. Por quê? Por uma questão de tempo, por uma questão de roteiro. Às vezes, uma cena grandiosa num livro em que te levou, você imaginou aquilo maravilhosa, aquela paisagem, ela fica traduzida em imagens, ela se reduz a 3 segundos. Então, a experiência do leitor é outra. É uma experiência de leitura que ela é visual, mas ela é muito rápida muitas vezes. E ela vai para o sensorial direto, sem passar. Quando você olha uma imagem e a vê muito rapidamente, ela não passa pelo racional, ela vai direto para o sensorial. Então, é uma outra perspectiva de leitura, é uma outra coisa. Então, quando você vai estudar, isso é muito, muito bacana de estudar, viu, gente? Estudar a adaptação de textos para o audiovisual. Porque você tem uma infinidade de Brancas de Neves, mas por que a gente só lembra da Branca do Walt Disney? Algo que, principalmente quando eu vim para São Paulo, acontecia bastante. Com o ensino médio, eu podia trabalhar com projetos investigativos. Então, era uma proposição que eu lançava para os alunos e ao longo de um ano, né, a gente investigava alguma coisa. E como eu gosto muito da literatura em diálogo com alguma coisa, uma das nossas discussões era ler um texto, a ideia era trazer textos teóricos que fossem possíveis para esses meninos, e a gente leu um que falava sobre ensaio sobre a cegueira pelo viés da tradução intersemiótica. E aí eu discutia com eles essa questão de fidelidade, né, que está no livro, mas não está no filme, e também de equivalência estética. Então, uma das provocações que eu trazia é que eles pegassem, né, um livro que eles gostavam muito, selecionassem um fragmento ou um conto que fosse, e tentasse transpor para uma outra linguagem, levando em conta que às vezes eu tinha um determinado foco narrativo, e para o cinema às vezes eu precisava ter um outro foco narrativo, né? Então é de um observador, é a câmera, como que vai funcionar? Às vezes aquilo que ficava ali nesse narrador contando, eu tinha que criar um diálogo, e esse exercício então de uma leitura crítica, eu acho que é muito importante a gente formar sujeitos para essa leitura estética, né? Porque quando vai para o cinema, principalmente a literatura, muitas vezes tá se preocupando mais com o que foi dito, né? E se assim, não, mas não foi assim que ele falou. Mas não foi, a mão não levantou, ele estava sentado. Muito com aquilo ali do plano da ação e não da camada de significação, né? Como aquilo é. Então, é até muito interessante que você disse assim, olha, na série ela não está pegando o conto ali, está pegando ou o que veio antes ou o que veio depois, e brincando com todo esse imaginário. E aí a gente pensa como se dá, então, essa questão, não estou falando de tradução, mas de equivalência estética. Como que eu reconheço essa caracterização da personagem? Que roteiro é esse? Que construção de espaço, de fala, de tempo, de time, de silêncio, de sonoplastia, de trilha, de tudo isso para a construção, né? Enquanto linguagem. Exatamente. Paleta de cores, tudo vai influenciar. Tudo. Então, cada detalhe que você vê no audiovisual é uma imagem que foi construída para tal. Ela não existe no real. Então, cada detalhe, se você encontrar uma pena que está colocada ali, alguém colocou propositalmente. Nada está ali por acaso. Claro, isso a gente falando numa narrativa, numa produção de qualidade, né? E aí, eu vou te lançar uma pergunta. Nem ninguém perguntou, mas você estava falando e eu estava pensando, né? E um pouco das coisas que eu fiz enquanto professora. De que forma, né? Porque vou dar um passo atrás. Quando a gente pensa nos contos de fadas,
por mais que a gente conheça toda a história de como, né, se foi se dando essas narrativas aí, sempre se tem a ideia de que só é direcionado para a infância, né? Só quem curte é criança, né? E essa série e tantas outras, né, elas são muito potentes para a gente levar para a sala de aula, para discussões muito complexas. Você até pontuou algumas temáticas, né? Então, o professor levou para pensar essa temática. Aí, já que estamos falando de linguagem, eu gostaria que você, se for possível, lógico, nos contasse, sugerisse, né, de que forma um professor hoje, né, vamos pensar nos anos finais do ensino médio para ficar mais fácil, ou até no ensino superior, poderia recortar um pedaço da série, qualquer temporada, qualquer episódio, para trabalhar a linguagem, né? Ali a gente tem a série, né? Então, enquanto uma linguagem, como que eu observo aquilo que está para além do que o personagem disse, mas na composição da cor, no jogo de câmeras, como que poderia ser? Eu estou te pondo numa fogueira, mas eu fiquei pensando, nossa, dá um puta trabalho. Vamos lá. Em linguagem, vou lançar um desafio. Lembra a Emma? A Emma é a salvadora e ela chega com seu Fusca amarelo arrasador. Por que que foi? Por que que ela tem um Fusca amarelo? Vamos ver se o pessoal responde. E aí, pessoal, por que que ela tem Por um que que Fusca ela amarelo? tem um Fusca amarelo? Por que não era um Jeep? Por quê? Porque não era sei lá, um super carrão vermelho de aventura, porque afinal ela é a salvadora. Mas não, ela tem um Fusca amarelo. Gente, é o carro que mais se parece com uma abóbora. Ele é redondo, ele é amarelado, e assim você tem. Gente, cada detalhe que está lá. Vamos pensar. A Emma, para quem assistiu a série, lógico, sabe que ela se veste de vermelho. Ela tem sempre um casaco vermelho. E ela sempre está de calças. Ela raramente, então, em alguns momentos ela usa um vestido, mas normalmente ela se veste assim, bem, bem seca. Ela rejeita todo o padrão do feminino. Ela rejeita. Por quê? Porque ela não se enxerga com delicadeza, ela não se enxerga como mãe, ela não se enxerga como amante, ela se enxerga como uma pessoa violenta. Ela, é a visão que ela tem. Então, como é que eu traduzo essa autoobservação que a Emma tem de si mesma para um figurino? Observem os figurinos que são dados para cada personagem. Se você observar, vamos lembrar da Branca de Neve quando ela chega à Storybrooke. Quando ela vai para o mundo da maldição, a Branca de Neve, ela passa a se chamar Mary Margaret. Por que que o nome dela é Mary Margaret? Não podia ser Rosa? Poderia. Poderia ser apenas Branca? Por que que o nome dela não é Branca? Qual é o motivo? Podia ser Clara. Mas não, foi escolhido Mary Margaret. Sabe por quê? Porque tem uma história, aí, lá, senta que lá vem a história, que tem uma história, e isso é contado, né? Isso a gente consegue encontrar nos livros de história mesmo, físicos, de história mesmo, história real. Dizem que a Branca de Neve teria sido uma personagem baseada em histórias reais e que o nome dela seria Maria Margareta, Mary Margaret, certo? E que o nome dela original seria Margaret e que ela teria nascido. Tem duas histórias, tá? Que dizem que é ela. Vamos lá. Vamos lá. Então, eu vou até copiar aqui o nome, porque eu não lembro, é um nome em alemão. Então, é Maria Sofia Margareta Catarina von Erthal. Esse seria o nome real da personagem real que teria inspirado o conto da Branca de Neve. E que ela teria nascido em 1725 e falecido aos 12 anos. Olha lá, ela seria filha de um príncipe, né, que é o Philip Christopher von Erthal, e da baronesa Eva Maria von Bettendorf.
Muito bem. Com a morte da baronesa, aí começam as coincidências. Com a morte da baronesa, o príncipe, pai da Margareta, casou-se com Cláudia Elizabeth Maria, que não era uma pessoa legal e não gostava da enteada. Tá? E tem um detalhe: eles eram muito ricos, então eles tinham muitos, né, muito poder na região em que eles viviam. O pai teria minas também, né, minas de ouro. E quem trabalhava nas minas de ouro? As crianças. Ó, tá vendo a relação dos anõezinhos e as minas? Pois é. E a Margareta, a Mary Margaret, ou a Maria Margareta, ela gostava muito de cuidar das crianças. E um dos presentes de casamento que a madrasta teria recebido foi um espelho mágico. Acredita? Um espelho. Vamos lembrar que no passado, os espelhos, especialmente a técnica de espelho, ela era muito rara. Ela pertencia a uma região específica, né? A Veneza. Então, os venezianos, inclusive teve um tempo que os venezianos eram proibidos de sair da ilha. E se um mestre, né, de vidros e espelhos saísse, ele poderia até ser morto. Por quê? Porque ele guardava um segredo que era da região. Então, e ela tinha esse espelho em casa. Acreditem, tem um museu numa cidade que teria esse espelho guardado ali, né? Você pode entrar e conhecer esse espelho mágico, certo? Então, tem toda. Você pode estudar, inclusive, a relação do real. Você pode estudar os livros de história. O que era uma família em 1700? O que era a família em 1800? E o que era em 1500? Será que é igual à família moderna, a família burguesa? A família que está retratada nos contos, por exemplo, dos irmãos Grimm, não é a mesma família que vai ser retratada nos dias de hoje. O que é de diferente? Percebe que isso você pode trabalhar esses aspectos da linguagem para fazer com que os seus alunos descubram nuances que estão ali contados e que podem passar até despercebidos, né, numa leitura inicial. Eu costumo trabalhar muito com aspectos do feminino nos contos, porque qualquer texto, na verdade, qualquer obra que a gente pega do passado e que você vai observar a personagem feminina, você vai ver uma diferença de como ela é tratada, de como é, inclusive, a expectativa dela como mulher com relação à sociedade, certo? Então, são coisas que você pode trabalhar sem nenhum problema e, inclusive, em contos tradicionais. Vamos pensar na Chapeuzinho Vermelho, né? E a realidade das crianças que sentiam fome, ou no João e Maria, né? Mais do que no Chapeuzinho Vermelho, mas vamos pensar no João e Maria, que são aquelas crianças que a gente sabe que as crianças de fato eram abandonadas na floresta ao Deus dará, porque as famílias não tinham como dar comida para elas. Então, essas histórias, elas nascem de algumas realidades, talvez, ou alguns pesadelos que as pessoas viveram em algum momento, né? É isso. Não sei se eu respondi. Respondeu, eu estou encantadíssima, pensando quanta gente que acaba assistindo depois, né? Porque na sexta-noite é dia de sextou, né? Não é fácil reunir todo mundo. Mas muita gente tem assistido, né? Quando dá certo ficar gravado, até hoje deu tudo certo, mas vai que, né, não fica. Mas as pessoas Não, costumam. vai dar certo. Eu É também. isso, vai dar certo. As fadas ajudam tudo a gente. E aí eu fico pensando, né? O quanto hoje na sua fala tem possibilidades de pesquisa, né? E Não? seja uma pesquisa formalizada para quem quer ir para o mundo acadêmico, ou essa pesquisa desse olhar que busca, né, se ampliar, buscar novas formas de significação, de aprendizado.
E aí eu deixo, não vou fazer mais nenhuma pergunta, né? Agora eu deixo para que você dê os seus encaminhamentos para o final, né? Fechando aí conforme as coisas que você pensou em falar. E estou toda ouvidas porque está maravilhoso. Ah, então, ninguém mais tem nenhuma pergunta? Puxa vida! Bom, sim, maravilhosa, maravilhosa. Ai, meu Deus. Mas a Deb Passos fez um comentário muito interessante quando É. você perguntou por que a Emma tinha um Fusca. Ela disse, porque o Fusca foi fabricado para mulheres. Poderia ser. É uma possibilidade, só que não. Aí algumas pessoas comentaram, né? Por exemplo, a Dete Coutinho disse: a leitura tem a sua mágica, por isso somos protagonistas da história da nossa capacidade de imaginar personagens. Quando você disse da potência entre ler e assistir, né? É. A Gabi, que mora no norte do Brasil, disse: precisamos ir ao cinema, já com isso em mente, sabendo que iremos ver outras linguagens, outra perspectiva, né? Não uma busca de fidelidade de um checklist. E a Gabi também disse que Perfeito, a perfeito. última coisa, acho que tem uma pergunta, professora, fiquei pensando, daria para trabalhar o protagonismo feminino no conto de fadas com autoria feminina? Ah, Gabi, eu acho que ela já fez esse caminho. Porque, olha, se eu não entendi errado, foi. Fiquei pensando, daria para trabalhar o protagonismo feminino no conto de fadas com autoria feminina dos contos de fadas? Então, Ah, pelo que a gente, sim, sim. Se a né? gente pegar agora, a gente. Eu vou falar, né? Mas eu vou dar um spoiler do que eu estou fazendo também. E coisas, livros que a gente tem, que estão ali, né? É que eu não tenho eles aqui, mas, enfim, quando você pega. O Paulo já esteve com vocês aqui, então Primeira ele live. estuda, né? Então, ele já estuda os contos de autoria feminina, especialmente esse resgate da autoria feminina do século XVIII, do século XIX, especialmente do XVIII, na França. E, por exemplo, eu vou dar o mais Madame de Villeneuve. Quando a Madame de Villeneuve escreve A Bela e a Fera, ela faz um conto, ele fez relativo sucesso, mas mais tarde, o que nós temos? Madame Beaumont pega o conto A Bela e a Fera e reconta. E aí ele é um estrondoso sucesso, como é até hoje. A gente tem a versão da Bela e a Fera é baseada de Disney, porque para nós, querendo ou não, Disney é o computador oficial do cinema. É muito louco, porque a gente pensa a Bela e a Fera, qual é a cara da fera? Você lembra da Disney. Querendo ou não, você lembra da Disney. Você lembra como é o jeitão da Bela. E cada uma das princesas tem um jeitão e tem o seu próprio castelo. E quem contou isso para a gente foi a Disney. Porque é como se Disney definisse visualmente essas histórias para nós. Tá? Então, quando você pensa no percurso feminino, se vocês assistirem, A Bela e a Fera, pensando na personagem Bela e no percurso feminino que ela desempenha, é muito diferente. A história da Bela, veja que ela decide ir até o Castelo da Fera. Ela usa o seu livre-arbítrio para isso. Tá? Ela vai para lá. Ela é uma escolha dela. Dos outras histórias que a gente tem das mulheres, de certa forma, elas eram envolvidas e elas não conseguiam, muitas vezes elas não tinham autonomia para decidir. Por exemplo, vamos pensar na história real das mulheres, nos casamentos, como eram os casamentos? Só que no conto de fadas, como é que é o casamento no conto de fadas? Olha lá, tá lá a Branca de Neve, jazendo no seu esquife, de repente vem X, ela tá lá, de olho fechado, meio, né, enfeitiçada. O príncipe vai, beija, ela olha, ai, acordei, tô feliz. E vão os dois e se casam. E vivem felizes para sempre. Então, é tudo muito rápido, muito automático. Por quê? Porque é o que se fazia.
Não havia aquela etapa do enamoramento, não havia o conhecimento, não havia a amizade com o seu parceiro. Não, havia simplesmente um acordo nupcial. E pelo menos esta menina ela foi beijada uma vez. Então o conto de fadas romântico era mais ou menos por aí, da aceitação daquela mulher, diferente dos casamentos tradicionais que aconteciam. Então vai por aí. A gente pode trabalhar em muitos aspectos a nossa realidade e pensar no conto de fadas de produção feminina. Tem um, vou repetir isso, mas enfim, tem um texto meu sobre o conto de Psique, né? Publicado pela Ângela Lago. Eu adoro esse livro. Eu escrevi um texto que analisa as imagens e que analisa, porque o mito de Psique, ele se relaciona diretamente com a Bela e a Fera. Então, tá lá, tá, né, de autoria, o conto de autoria feminina e que continua sendo contado por mulheres, como é o caso da Ângela Lago. Assim, deixa eu contar uma novidade. Em breve, né, em setembro, se tudo der certo, vai ser lançado minha versão também da Bela e a Fera. Vai ser um livro muito, muito legal e eu espero que a gente possa divulgar aqui no canal. Pode ser? Está convidadíssima para voltar e contar e apresentar para a gente. Então, vai ser um livro muito especial, vai ser um livro de arte, inclusive. Ele vai ser uma encadernação, tudo especial, com um ilustrador premiado internacionalmente, é uma coisa deslumbrante. Mas, enfim, eu também estou trabalhando, é igual a versão da Madame Beaumont, porque eu me baseei na Madame Beaumont, mas não é exatamente igual. Então, cada um vai aumentando e colocando um pouco de seu tempero. Eu vou dar um outro exemplo também de versão, que eu sempre falo disso. Gente, vocês leram O Ladrão de Raios, do Rick Riordan? Que tem o primeiro, né? Filme, então é uma... né? Virou filme, né? Exatamente, ele virou filme. Vocês assistiram o filme? Vocês conseguiram assistir? Então, para quem gostou, eu adoro toda essa série do Rick Riordan, acho linda, maravilhosa. Aí eu levei meu filho, eu li para ele, né? Porque eu era daquelas, meu filho já é adulto, já é grandão. Então, mas eu lia todas as noites muito com ele, era muito legal. A gente leu tudo. Então, quando a gente foi para o cinema, a gente esperava ver o nosso Ladrão de Raios. E vimos aquele Ladrão de Raios, né? Sem as cenas que a gente adorava do livro, sem as características dos personagens que a gente esperava que eles tivessem. Então, é bem difícil a gente se aceitar uma versão quando ela não é exatamente o que a gente espera. E aí eu fui atrás de pessoas que assistiram o Ladrão de Raios no cinema sem ter lido o livro. Todo mundo gostou. Eu fui uma dessas. Você não leu e você gostou. Se você lesse o livro antes, você iria odiar o filme. Odiar, mas é de ódio mortal. Mas é assim, ódio mortal. E quem assistiu, que está assistindo aqui, que viu o filme e leu o livro, pode falar se eu estou mentindo ou não. Né? Porque tem cenas espetaculares no livro que foram simplesmente retiradas do filme. É claro, e olha, e mesmo eu trabalhando com adaptação, sabendo que é uma linguagem diferente, eu teria feito diferente, né? Então eu questiono essa adaptação e questiono muito. Eu nem consegui assistir as demais, mas enfim, como você disse, se eu não tivesse lido o livro, talvez eu tivesse gostado. Né? Como a maioria do público gostou, tanto é que teve continuidade, né? A série foi... Tem um monte de gente, ó. A Andréia disse, tive a mesma sensação em Ladrão de Raios com meu filho e detestamos o filme. Aí depois vem a Debbie Bastos, odeio esse filme. Ai, Debbie Bastos! É isso, né? Então, eu acho que, assim, assistam Once Upon a Time, vocês vão gostar muito. Vou voltar uma coisa que eu ia falar que eu acabei não falando. Quando a gente começou a assistir, quando começou a série em 2011,
eu logo de começo, logo de cara eu já gostei e falei, eu vou estudar isso aqui, porque tá muito legal essa adaptação. Aí eu comecei a ver que muitos homens torciam o nariz para a série, porque diziam que era série de menininha. É verdade, muita gente começou, eu via os homens falando, e de repente eu comecei a perceber que os homens, não, eu só, aí eles depois mudaram o assunto. Falavam assim, não, eu assisti porque minha namorada assiste. Não, eu assisti porque minha mãe estava assistindo, ou porque sempre tinha uma mulher que assistia e eles ficavam juntos assistindo. Era meio que, sei lá, só para acompanhar. E a pessoa gostava. E ele Aqui assistiu a foi o série contrário, foi inteira. o que puxou. E Foi ele é que muito engraçado porque muitos rapazes, muitos homens falavam para mim assim: não, eu assisti sim. Você assistiu a série, assisti a série inteira. Por quê? Porque depois você não consegue parar de assistir, né? Até pela questão da a série, especialmente em suas 3 primeiras temporadas, ela é espetacular. Talvez a série, a temporada mais densa seja a terceira temporada, porque ela é uma temporada que fala muito do psicológico, né? Quando os personagens vão para a Terra do Nunca. Então tem toda uma problemática psicológica dos personagens. Então tem um confronto muito claro com a solidão, com o abandono, com a morte. Então tem muita coisa assim. Então é uma série realmente, especialmente na terceira temporada, muito pesada a temática dela. Por isso, Once Upon a Time não é uma série para criança. Até por recomendação de faixa etária, isso nos Estados Unidos, era para maiores de 12 anos, que daí eu acho que já dá para entender tudo que está lá e tudo mais. Mas é isso, não é uma série infantil, não é. Tá? Não que as crianças não possam assistir, não tem nada contra, pode, né? Mas realmente as temáticas mais densas, talvez elas não cheguem em profundidade a compreender o que está sendo discutido ali. Especialmente quando eu falo, né, quando eu falei da fragmentação e tudo mais. E assim, claro que lá para frente, uma série que acaba tem uma temporada que é só Disney, né? Você vê as princesas, que você vê e tal. Aí já é mais festivo, já é mais. Mas as 3 primeiras temporadas são as que eu mais gosto, especialmente a primeira, muito boa, a segunda também, a terceira com essa sua densidade. Tem algumas pessoas que dizem assim, ah, começou muito bom e no final se perdeu, ficou ruim, ficou fraco, e aí as Mas a gente cidades... assiste porque tem a Evil Queen, ela é maravilhosa. A Evil Queen, né? Isso eu já ouvi muito, que a Lana Parrilla levou a série no final nas costas. A gente ouve muito isso, mas é muito, muito legal. Eu confesso que as minhas prediletas realmente são as iniciais, até a quinta temporada. E assim, depois a gente sabe que às vezes a fórmula, porque tudo é uma fórmula, né? Acaba se desgastando. E as histórias também acabaram ficando muito redundantes e tal. Tem um episódio que é do musical. Lembra, gente, que vocês devem ter visto que todos os personagens só falavam cantando. É como se fosse uma segunda maldição, sabe? Então, cada vez que eles falassem alguma coisa, eles tinham que falar cantando. Era maravilhoso, maravilhoso. Foi assim, um momento, e foi lá no final, acho que foi na quinta, no final da quinta, eu não lembro exatamente, acho que foi na sexta temporada, na quinta ou na sexta temporada, mas foi lindo, foi um momento muito iluminado lá do final. E, enfim, e a gente tem a Mulan, tem uma série de reviravoltas, e é muito engraçado, porque a gente fala assim, ai, que família complicada, vai ver. Se você acha que a sua família é complicada, vai ver a de Once Upon a Time. É que nem a de Dark, né? Que eu trabalhei muito com essa série também, então, nossa, Dark e Once Upon a Time, ô família, é que nem na mitologia clássica, é muito complicado. Indica aonde que tá aquela sua fala que você fala do Dark, é no seu canal, é no Tem em vários lugares. Olha, eu deixei uma explicação da série Dark, né? Eu escrevi, tem texto meu também publicado, tem no É que eu já Intercom. assisti alguma coisa, só não lembro onde que foi. Então, tem no Mega Séries, eu fiz um Ah, especial Dark.
Mas eu falei também de Dark para outros canais, assim, e escrevi, nossa, eu falei em jornal, falei um monte de canais de comunicação me chamaram para falar de Dark, porque é uma série muito densa que fala de religião. O legal é que eu acertei, não todo o final, mas eu acertei uma parte do final, assim. Então, é isso, para quem gosta de série, sabe como é difícil, né? O final de Dark era algo inusitado. Mas estava lá, né, no roteiro e tal, dava para pensar alguma coisa. Dark é uma série alemã, nossa, tô saindo de Once Upon a Time, mas Dark é uma série alemã que também fala de viagens no tempo. Eu adoro viagem no tempo, é que nem Outlander. Eu adoro essa série, eu gosto muito dela. E, assim, fala de várias realidades, de mundos paralelos. Eu gosto muito dessas coisas. Então, Once Upon a Time tem toda essa brincadeira. E gente, se vocês assistirem Lost, né? Você pega Lost, você vai ver também coisas de Once Upon a Time em Lost. Então, também é outra coisa, porque os roteiristas falam de mundos paralelos, né? Então, tem o Entre Lugares, tem tudo isso, né? Presente nas séries também. Que demais. Não, Olha, ó, se tiver alguma coisa a mais para perguntar, pode perguntar, que ó, eu estou me divertindo muito. hoje, né? A gente falou assim, não, 1h30 só, mas você viu que parece que a gente conversou, não falou, né? É verdade, eu achei que ia ser mais pesado, Por isso Mas, que eu falei para você, acho que 1h30 dá conta de falar. Mas mas aí vamos dar um dá. chorinho de 5 minutos aí, não sei lá, se alguém quiser perguntar mais alguma coisa, ou se você quiser perguntar, fica à vontade. Olha, vamos ver se há mais alguém aqui. Tem muita gente falando que, por exemplo, a professora Elane disse: meu marido adora a Bela e a Fera, ele se identifica com a Fera. Depois ela disse: a terceira temporada é muito tensa, né? Principalmente a história do Rumpel. É muito triste. É muito triste. Olha, os personagens malvados, a história da rainha é uma tristeza, da Evil Queen é uma tristeza. Ela entrou em depressão porque ela perdeu o amor da vida dela. Ela é muito triste. Tanto é que tem um episódio ali que ela simplesmente fala: ai, eu só quero ser feliz. E, coitada, ela não consegue. E como ela não consegue, ela vira do mal. Olha que coisa. Então, ó, como não apareceu nenhuma pergunta, eu vou fazer uma provocação. Bem, né, todo mundo sabe que dentro do recorte que a gente tem aqui, né, tem conversa para vir aqui todos os dias, 10 anos seguidos, né? Verdade. Como a Meio mesmo já fez várias indicações de textos que ela escreveu sobre isso. Mas, e se alguém quiser comprar o seu livro? Duas coisas. Uma, conte pra gente o que tem dentro dele, né? Então, uma mini publi. E depois, como que faz para adquirir essa belezura? Bom, vamos lá. A gente pode negociar também, né, Juliana? A gente pode conversar para ver se você quiser também me ajudar nessa empreitada, Vamos né? sim. Então, o que tem aqui? Isso. Então, é claro, ele está na Amazon também, né? É um livro da editora Chiado. Ela é uma publicação, mas é da Chiado Brasil, tá? Ela tem, vamos lá. Tem um capítulo específico, né? Peraí, calma. Então, tem um específico da construção do roteiro, de como ele é feito, de quem são as personagens, de onde vêm as histórias da Branca de Neve. Então, tem toda aquela narrativa das duas versões das histórias reais. Eu só contei uma e só vou contar uma. Se você quiser descobrir quem era de verdade a Branca de Neve, Once Upon a Time é a resposta. Então, então, vamos lá. Tem a ideia do cotidiano com a magia. Tem um outro capítulo que é exclusivo também, uma história do herói de mil faces, né, do Joseph Campbell, com relação a Emma. Sempre lembrando que no meu blog tem mais textos que vão completar, né, o que está sendo dito aqui. Tem um específico, olha, tem um episódio que eu
eu amo esse episódio. É o romance do anão e da fada e da impossibilidade desses dois seres mágicos não poderem se amar no mundo real. Então, esse tem um capítulo específico dessa relação romântica. Quem são os anões, né, na literatura, na mitologia. Outra coisa, eu sempre vou trabalhar com mitologia. Eu estudo a mitologia, tanto a mitologia clássica como a mitologia nórdica, e trago esses elementos para os contos de fadas, sempre. Então, isso está explicado também, cada um dos personagens e sua relação mitológica, inclusive da rainha e tudo mais. Então, tem um capítulo que é esse, né, do anão, do Neve e Paixão, que se chamou o episódio, é lindíssimo. Recomendo que quem assistiu uma vez, depois... é muito legal. Muita gente que lê o livro depois fala para mim, depois eu tive que assistir a série outra vez. Pois é, pelo menos a primeira temporada. Tem um outro capítulo que é específico do Rumpelstiltskin, né, estudando o Rumpelstiltskin. Tem um outro também que é estudando as narrativas de Chapeuzinho Vermelho. Então, eu não estudo só a Chapeuzinho de Once Upon a Time. Não, eu vou resgatar as narrativas de Chapeuzinho Vermelho. Explicar o que é, de onde vem, qual foi a primeira, desde a mitologia, né? Desde Cronos, que devora os seus filhos, né? Mas aí vai passando também como é que essa história se torna uma narrativa cristã. Então vai pelas várias mitologias ali. Mais adiante, né? De novo, eu falo da ideia de liberdade e trago a importância da narrativa, dessa narrativa e das narrativas dos contos de fadas para os dias de hoje. Não só para o jovem, mas para o adulto, né? Isso é isso, basicamente o livro é esse. Faço algumas interações com o cinema, né? Por exemplo, vocês devem ter assistido Um Estranho no Ninho, ó, tá vendo? Ó. Tem Estranho no Ninho nessa série, é muito interessante, porque você tem uma intertextualidade muito clara com filmes ali. Então, você tem um diálogo intertextual, intersemiótico, enfim, como queiram trabalhar, de acordo com a teoria que vocês escolherem, com outras narrativas fílmicas, porque são personagens que acabam sendo transportados para um universo mágico de Once Upon a Time, e que eles só existem numa outra narrativa fílmica. É muito interessante como é feito. Então, quando se aborda a questão da loucura da Bela, por exemplo, se trabalha com elementos psicológicos, estão colocados na série, mas também com essa abordagem, né, de outras leituras fílmicas. E é isso. Ó, então, livros que eu recomendo, que a gente conversou, né? Também sobre livros a mais e tal. Olha, são muitos. Eu tenho uma coleção, eu tenho uma biblioteca, nem preciso dizer, né? Gigante, mas vamos lá. Contos e Fábulas de Perrault. Não dá para não ter Perrault na biblioteca. Paulino também foi esse livro. Então, exatamente, precisa, ele é necessário. Pentameron, Jean-Baptiste Basile. Então, esse daqui, eu ia mostrar uma coisa, mas não. Então, aqui, ó. Então, esse livro, ele traz os contos que foram, inclusive tem uma versão de Branca de Neve no Pentameron. Então, são contos que eles vieram a público novamente. É muito interessante isso, que embora sendo um autor que a gente fala, mas é italiano, não, ele só se tornou conhecido mais tarde, na Itália, e isso no século XX, com tradução de Croce, né? Então, aqui, ó, os irmãos Grimm já conheceram versões desse texto do Basile. Então, vale a pena vale a pena ler. Aqui, ó, essa daqui é uma obra que eu amo. É uma versão, eu não estou com os outros livros que eu gostaria, mas básico, né? Estou dando uma biblioteca básica. Ó, então, esta aqui, Jacob e Wilhelm Grimm, dos irmãos Grimm. Eu não sei se essa edição é esgotada, se dá para comprar de outro jeito, mas eu comprei a minha.
né? Então, essa daqui, ela traz a primeira, né? A primeira edição dos Contos Maravilhosos dos Irmãos Grimm, primeiro e segundo volume, Essa publicados em era da Kozak? Cosaque Naif, sim. Eu Então, acho que o Paulo comentou 1812 e que, 1815. Oi? se eu não estiver enganada, eu acho que o Paulo estiver aí, pode comentar pra gente. Que alguma editora republicou. Eu não tenho muita certeza, mas eu acho que ele falou alguma coisa assim. Mas era da Pode Kozak. ser. Pode ser porque, assim, a gente está numa... que somos tão felizes que, pelo menos, tem uma onda de publicações de clássicos, de livros clássicos, que antes nem isso, né? A gente tinha um e depois espaço, agora não. Agora a gente está tendo uma retomada desses livros. Eu tenho duas perguntas aqui, eu vou fazer antes de você mostrar o da professora Nelly. Uma é da Ilane que ela pergunta: por que que você não usou a imagem do filme, sim silhuetas de desenhos? Essa é uma. Acho que já pode responder. Esse daí é muito fácil. Eu tentei negociar com a Disney imagens e eu não consegui nenhuma imagem. Eu fiquei 6 meses negociando imagens e eu não fui autorizada a usar nenhuma imagem do filme. Todos os filmes da Disney, é uma empresa muito difícil trabalhar com cessão de direitos. Eu não tinha como pagar numa imagem. Você sabe quanto custa um direito autoral do uso de uma imagem extraída de um filme, de um frame, por exemplo. Eu não posso fazer isso. Então, porque é um livro que vai ser vendido. Então, quando você tem um livro que ele pode ser distribuído gratuitamente e tal, então é uma outra seção de direitos, é diferente. Então, eu tive que... eu desenhei tudo que está lá. Então, eu virei também designer. Eu tive um trabalho enorme de aprender e tudo mais, porque eu não podia usar nenhuma imagem do filme. Por isso, não tem. Então, eu tentei, mas não consegui. Então, cuidado quando vocês forem publicar as obras de vocês, cuidado para não infringirem direitos autorais. Outra coisa, quando você faz, por exemplo, lives e você vai mostrar trechos de filme, não mostre nada da Disney, porque senão a sua live ou o seu canal de YouTube simplesmente cai do ar, porque sim, ele é retirado do ar, porque tem direitos autorais, tá? O Paulinho lembrou aqui, é da 34. É a vermelhinha, né, Paulinho? Se for, acho que eu tenho. É porque a gente tem algumas coisas que a gente não sabe que tem, né? Mas eu tenho da 34. E a Cartucha Literária pergunta assim: qual a versão dos Green você recomenda para estudo? Para estudo, essa da COSAC. E se for a original, olha, eu achei esta edição, se de repente você encontrar num sebo, tal, eu acho que essa da Cosaque Naif, ela é muito confiável, é uma tradução muito, muito boa. Tá? Porque a gente sempre incorre naquele... É um problema quando a gente... Isso, ótimo, que bom que você está mostrando. Essa é da 34. Deixa eu ver se A tradução tá legal, você chegou a ver? É a mesma? É a mesma dos mesmos tradutores? Não. O Paulinho, quem está traduzindo é Christine Huygens. Exatamente. Então é a mesma versão, só que então traduzida, publicada pela 34. Se eu não estiver enganada, né? E Paulo me corrija mais uma vez, porque assim, tem coisa que a gente passa e não segura na cabeça. Ele disse que essa edição perdeu um prefácio. É a mesma. O prefácio, porque assim, o prefácio, quando você contrata uma publicação, você também tem uma contratação e um contrato específico com o prefácio, né? Então, a apresentação de Marcos Mazzari está aqui. Ela perde, então, provavelmente perdeu o prefácio. Mas a tradução da Christine, né, é muito boa. É muito boa mesmo. Pós-fácil é do Marcos Mazzari. Então ficou mantido. É a mesma. Então, é a mesma coisa. Então, tá mantido. Só que mudou de lugar. Em vez de pré-fácil, virou pós-fácil. Vamos lá. Aqui. Tudo, né? O quanto isso impacta. Qual que é a diferença de sair de um prefácio para um pós-fácil?
que isso muda enquanto materialidade? Então, teria que. Como eu não conheço o texto que ele escreveu, porque, de repente, como você tem uma nova publicação, ela pode ter algumas modificações no pós-fácil, então pode ser mais amplo, enfim. Então, aí eu teria que ler mesmo, eu não sei, eu não conheço essa edição. Vamos lá, outra coisa. Para quem gosta de cinema, eu Espera vou só um recomendar. pouquinho, vou te interromper só para a gente fechar esse assunto. Tá. O Olinho disse assim: a apresentação ficou mantida, foi aonde eu me equivoquei, mas o prefácio dos Green foi retirado. Então é isso. Sabia que eu tinha falado alguma coisa, mas eu não lembro direito o que Explicar. é. Explicar. Agora vamos para o próximo livro. Minha sugestão, porque foi para mim, quando eu assisti esse filme, eu não sabia que era baseado num livro. Quando eu assisti, eu sou apaixonada por Georges Méliès. Oi, acho que caímos? Voltamos. Então, tudo que eu gosto, Não, eu publico o a texto. gente só saiu. Caí e voltei. Pronto. Estou recuperada, não estou nem ferida, nem nada. Bom, vamos lá. Então, quando eu assisti o filme Hugo Cabret, eu saí do cinema assim aos prantos, porque eu sou apaixonada por cinema e assim pela obra do Georges Méliès. Então, eu não sabia que era baseado num livro, né? Então, aqui nós temos a invenção de Hugo Cabret, do Brian Selznick, tá aqui. É uma obra belíssima, ela é toda ilustrada, uma edição muito bonita, deixa eu ver aqui, da SM. E Ela é... com a linguagem do cinema na ilustração, né? Então, o que acontece, gente, é que, assim, o livro, ele tem... O mais legal, pessoal, é que quando você lê o livro, você percebe que a adaptação cinematográfica resgatou imagens que estão no livro. Então, alguns elementos que marcam as solas dos sapatos, por exemplo, o autômato que está aqui, ele é perfeitamente representado no filme. Então, para mim, eu assisti primeiro o filme que eu amei, e daí eu fui ler o livro. É lindo, maravilhoso, eu fiquei encantada. E veja, não é exatamente igual, mas não importa. A linguagem é outra, a adaptação é outra, mas é precioso. Se E você algo gosta... que é muito legal nesse livro, Sandra, que o início, acho que são 40 páginas, ela resgata a linguagem do cinema, mas se você passa como se fosse um flipbook, ele dá uma suposta aproximação desse movimento, né? Vamos ver se dá para... É que é difícil, porque É que é a aqui posição, né? Eu mas não sei se dá para ver. Não dá para não ver porque tá. eu estou numa posição também Mas muito ruim. depois, as primeiras páginas, conforme você vai passando, os recortes, chamam os ângulos, né? Eles vão criando os enquadramentos, desculpa, não os ângulos. Exatamente. Nossa, e tem um livro que eu ia trazer para cá e eu esqueci, que também se chama Monstros do Cinema, que também eu fiz um texto a respeito, né? Apresentei numa das Abraliques e está publicado também, está lá no blog. E tem um que eu quero, que não tem nada, mas eu preciso falar dele, porque é um livro que marcou muito, que é isso aqui, que é o Beleléu. Vocês conhecem o Beleléu? Que é do Patrício Dugnani. Tá? É um monstro Beleléu. O monstro Beleléu manda tudo, sabe para onde? Para o Beleléu, né? É muito bacana. Então, é assim, é um livro muito, muito pequenininho, né? E ele, assim, é um sucesso tão grande com as crianças que o Dugnani acabou fazendo uma coleção. Tem uma coleção de beleléus. Ele vai para debaixo da cama, e assim, brinca. Ó, são desenhos dele, né? Ele escreveu, ele criou o personagem. Então, cadê as coisas, né? Da desorganização e tal. O beleléu, ó, quando os brinquedos vão para o beleléu,
É muito bacana, né? Eu recomendo, eu gostei muito de ler e ele, assim, ele te dá a oportunidade de brincar, porque a gente vai para atividades além do livro. Isso é muito legal, né? É isso, né? E Tem um assim, livro que eu te tanto livro. cortei quando estava mostrando, que era da Nelly, o laranjinha dela. Você ia mostrar, eu falei, deixa eu fazer uma. Deixa eu colocar Nossa, aqui. caiu tudo, caíram todos os livros, uma pilha. Isso aí, Ó, isso é um clássico. esse é um clássico. Eu tenho uma versão desse livro publicada pela editora da Nelly Novaes Coelho. Eu fui aluna, eu sempre conto isso, eu fui aluna da Nelly Novaes Coelho na graduação, eu fiz as 4 disciplinas dela, e quando ela tinha a editora Quiron, eu não sei se o Quiron, nunca sei se é Quiron ou Quiron. Quiron. Assim, ela oi, caiu? Não, voltei. Então, esse livro, gente, ele é fundamental para a gente estudar literatura infantil. É literatura infantil, tem a parte de é publicada pela Moderna, essa é uma publicação da Moderna, tá? Vale muito a pena ter. Se você gosta de literatura infantil e você quer aprender, você quer trabalhar com seus alunos, Nelly Novaes Coelho. Ela, para mim, ela fez parte da minha banca de mestrado, na minha banca de doutorado. Eu tenho uma admiração gigantesca. Foi graças a ela, eu lembro num trabalho de graduação que eu fiz, que eu analisei a Cinderela num gibi, que tinha sido contado num gibi. Então, eu lembro que eu fiz literatura comparada antes de saber qualquer coisa de literatura comparada. E quando só a nossa querida Nelly Novaes Coelho acreditava e entendia a literatura infantil e juvenil como uma obra de arte, e não como uma coisa à parte ou algo inferior que não merecia crédito, né? Porque, infelizmente, a gente ainda vê pessoas falando bobagens a respeito da literatura infantil, como se fosse algo menor, como se as crianças não merecessem, como se o mítico não fosse fundamental para nossa formação, para a formação da cultura, né? É isso. Acho Verdade. que eu estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada. Eu penso assim, poxa, pouco tempo, porque eu já queria conversar um monte de coisa com ela. Por exemplo, já vou dar uma pauta para uma outra live. Ah, mas eu volto para falar do meu livro quando for lançado. Tá, não, e ainda vai vir mais uma vez, então, para falar sobre uma coisa que eu acho muito legal. Até escrevi uma vez sobre isso, um pedaço da minha dissertação, que é quanto a ilustração, muitas vezes, ela utiliza recursos do cinema para contar histórias, né? Então, você mostrou o Hugo Cabret, mas a gente tem A Maior Flor do Mundo, Cena de Rua e tantos outros livros em que a ilustração, ela utiliza esses recursos cinematográficos para dar toda essa questão do movimento, do close, do enquadramento. E aí, como eu gosto da materialidade, o quanto a dobra, todos esses elementos vão configurando. Mas aí isso a gente vem para um outro momento. Falaremos em outra live a respeito, né? Inclusive a linguagem dos quadrinhos, né? A linguagem dos quadrinhos. E mais, eu te digo mais ainda, não é só cinematográfica, né? A linguagem do cinema, ela é fruto da fotografia, que é fruto da história da arte, né? Então, tudo vem das artes plásticas lá do nosso passado longínquo. Então, sempre que a gente observa um desenho, ele tem uma origem em algum momento da produção artística, da produção do homem como comunicação. Porque quando você vê uma mão simplesmente retratada numa parede, essa é a primeira forma de comunicação visual estabelecida por um homem, dentro de uma caverna. Então, é isso, né? A gente teve um comentário aqui e eu vou puxar, a gente já está nos finalmente, já está nos momentos de dizer tchau, que eu acho que é bem bacana. RK800M disse assim: engraçado que em filmes de terror o medo infantil é sempre o melhor a ser explorado, mas a literatura não. E aí eu quero contar para vocês que em julho ou agosto, eu acho que é finalzinho de julho, o Oscar, que também é do nosso grupo de pesquisa, vem falar sobre literatura de terror para criança.
E na semana que vem, a Flávia Reis, que também que já foi do grupo de pesquisa, agora está se dedicando totalmente à tese, veio falar sobre o processo de criação, né? A relação da literatura e as outras artes, no caso, em especial, a pintura, né? Mas todo esse diálogo. Então, semana que vem, amanhã tem live também. E, pessoal, muitíssimo obrigado quem ficou com a gente até agora. Sandra, muito obrigado pela disponibilidade. Foi uma delícia, muito bom. Saiu com um gostinho, assim, de quero mais e quero mais. Já vou anotar aqui mais uns 2 momentos. O lançamento do seu livro e depois para a gente falar sobre ilustração e cinema. Então, já Ah, a se gente prepara aí. combina aí também divulgar o livro e se Sim, passar para você também para divulgar e tudo mais, tá bom? Com o maior prazer. muitíssimo obrigada. Obrigada a todo mundo. E Obrigada. deixo você para se despedir, as palavras finais, e é isso. Muito obrigada. Palavras finais, gente, fiquem muito bem, cuidem-se muito, fiquem bem. Momento hoje é, se nós estamos com saúde, estamos bem. É isso, vamos nos cuidar, tá? E muito obrigada pela oportunidade de falar de coisas que eu amo, que são livros, fadas, magia, né? Vida, vida e cinema e arte. É isso, poesia. Delícia. Muitíssimo bom, muito obrigada. Um beijo, abraço e se cuida, vacina para todo mundo e até o próximo encontro. Até mais. Obrigada. Abraço a todo mundo. Abraço.